Bom, o Foucault é um filósofo francês que ele nasce em 1926, vem a falecer em 1984 e é um cara interessantíssimo porque ele fala de vários temas e ele relaciona temas. Ele vai falar de saber, vai falar de poder, de sujeito, de sexualidade, de ética, de cuidado de si, de psiquiatria, né? Ele relaciona vários temas e tudo ele trabalha junto, ele não trabalha separado, né? Ele vai falar de loucura, saber, poder, instituições, disciplinarização, ele vai entender que é um poder disciplinar, né, como eu estava dizendo, sexualidade, ética, né? E ele vai ter como referências a fenomenologia, o marxismo, a psicanálise, a epistemologia francesa e o Nietzsche. São os temas que mais tomam importância para o Foucault, né? Só que ele não fica nisso, né? Ele cria outras coisas, né? Ele vai falar, por exemplo, dos micropoderes, né? Tem um livro famoso, que é organizado pelo Roberto Machado, chama Microfísica do Poder, né? Que tem vários textos do Foucault, muito interessante, com relação à temática do poder, né? Como o poder acontece nos tempos atuais, né? O poder não é mais aquele poder único, que parte de um centro, que tudo regulamenta, né? Que cuida de tudo, que vigia tudo, né? Ele fala que o poder está distribuído, né? Ele está distribuído nas instituições sociais. Então você entra num lugar, você entra num prédio, tem um porteiro, né? Tem um cara da limpeza, tudo isso é uma relação de poder, que estabelece onde cada um pode ocupar, que espaço cada um ocupa, o que cada um pode fazer, que maneira você entra ou não, se você é permitido entrar ou não, que horas pode ter uma visita, no caso de hospital, escola, né? Tem tudo essa regulamentação, o que cada um está fazendo em cada sala, tem tudo uma organização do corpo, né? Então existe uma disciplina social que acontece em todas as instituições, né? Por agentes diversos, né? Os agentes de disciplinarização. Por exemplo, a polícia, né? Que está sempre vigiando o que pode e o que não pode. Mas não só a polícia, os padres, né? O que pode e o que não pode dentro de uma igreja, os psicólogos, para a pessoa ir na terapia e se reajustar, se renormalizar muitas vezes. Não é o que todos fazem, mas muitos acabam fazendo. Os médicos, que têm um poder sobre o corpo, que fala para a pessoa tira a roupa, a pessoa tira, né? Os fiscais, todo tipo, porteiros, etc e tal, né? Então há estruturas veladas de poder. O poder, ele é capilar, ele está por toda parte, ele acessa tudo, né? E a gente tem aí, para falar um pouquinho da arqueologia do saber, do Foucault, que ele vai entender que há uma condição histórica dos saberes, né? Que os saberes eles são produzidos num certo momento específico e de acordo com certas condições históricas, sociais, econômicas, culturais, né? Então o saber que parece, nossa, uma coisa, por exemplo, a ciência, né? Uma coisa imaculada, uma coisa superior, ele vai falar, não, a ciência está em total relação com a cultura, com a história, com interesses políticos, interesses econômicos, né? Então a ciência ela não é tão neutra assim, né? A ciência ela se desenvolve até por saberes que não são científicos, que fazem parte, né? Que elaboram parte dos saberes da ciência. Então o saber ele é sempre produzido em relação com a sociedade, com a economia, com a cultura, né? E com isso são elaborados os discursos de verdade, né? Que estabelecem, olha, isso aqui é verdadeiro e, ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, tudo que não é isso é falso, é errado, né? É mentira, né? Então, esse discurso de verdade, quer dizer, o Foucault vai falar, não há uma verdade, né, a ser alcançada, há discursos de verdade. Ele não vai falar que não existe verdade, inclusive. O que não há é uma verdade única, porque até antes do Foucault, ou melhor, até antes de Nietzsche, né, de certo modo, os filósofos achavam que um dia eles iam encontrar a verdade, né, muitos, a maioria dos filósofos, e vão desvelar e chegou, achei a verdade. O Foucault ele vai entender de outra forma, que a verdade é uma produção. Se hoje a gente toma tal coisa por verdade, é porque se produziu de acordo com
certas condições sociais, econômicas, políticas. E depois de um tempo isso aí pode deixar de ser verdadeiro e se tornar falso. Né? A gente pode pensar isso para roupa, por exemplo. Ah, em tal época uma roupa era moda, todo mundo tinha que usar, depois não mais. Né? Mas pode pensar para a ciência, de repente o cientista fala que é bom comer ovo, depois fala que o ovo faz mal, que a gema tem não sei o quê. Cada época as verdades vão servindo a uma série de condições culturais, econômicas, sociais, elas não são só ciência, né? Ele vai entender isso. Então ele vai buscar, para entender como essas verdades são produzidas, as condições de possibilidade históricas das produções de saberes. Porque para ele sempre há pré-condições para poder, né, ele vai chamar de episteme isso. Né? Episteme é uma série de pré-condições de pensamento, de disposição, de cultura, né, para tomar uma coisa como verdadeira ou não. Né? Ele faz isso com a loucura, por exemplo. Ele fala que no Renascimento o louco ele convivia com os outros, ele era livre, ninguém buscava diagnosticar ou tratar um louco. Né? Isso no século XV, XVI. Já no século XVII muda, o louco ele passa a ser excluído da sociedade. E no século XIX, o louco ele tem que ser submetido a um diagnóstico e a um tratamento. Não tem nenhum louco que se livra disso. Né? Não dá nem para ser louco mais. Né? Meteu o louco, já vai lá para o psicólogo, para o psiquiatra. Quer dizer, por que em cada época, por acaso a nossa época é a mais verdadeira? Ele vai falar, não, são regimes de produção de verdade diferentes. Tanto que daqui a um tempo vai mudar isso também. Não vai perdurar para sempre. Não é que a gente encontrou a verdade sobre a loucura. A gente produziu uma nova noção de verdade sobre a loucura que foi socialmente aceita e que economicamente é eficaz também. Porque vende serviço de psicólogo, de psiquiatra, de medicamento, né, e etc e tal. Né, e mantém a sociedade ordenada. Quer dizer, há toda uma série de intuitos sobre isso. Por isso que ele vai fazer um corte transversal para analisar as peças históricas, ou seja, ele vai analisar os períodos históricos levando em consideração não só a ciência. Se a gente pega a história da psicologia, né, qualquer livro, começa a falar do Wundt, né, vai só na parte científica. Ele vai falar, não, como é que estava a cultura, a economia, a sociedade, as crenças, os interesses políticos, né, como que estava tudo isso se relacionando para possibilitar um saber se tornar verdadeiro. Né? Isso é muito interessante. E outro ponto que eu acho muito importante no Foucault, para assim a gente ter uma pincelada, né, de Foucault, ele vai falar do poder produtivo. Né? Ele vai contrariar uma tese do poder que vem de muito tempo atrás, que é a tese repressiva. Né? Desde o marxismo vem essa ideia. Que o poder é ruim, que ele pune, que ele retira coisas da gente, que ele me impede. Né? Para o Foucault, o poder, ele vai entender o poder de uma outra maneira. Para ele, o poder, ele produz, ele é produtivo. Né? Ele produz corpos, ele produz modos de vida, ele produz subjetivação. Por exemplo, dentro de um presídio, tem o horário de entrada, o horário de saída, o horário de acordar, o horário de comer, o horário de... Tudo isso para eles são técnicas de poder. O horário que você pode ocupar um lugar, o horário que você não pode, que você tem que ocupar outro. Isso acontece em todas as instituições, não só na prisão. Ou seja, a prisão ela é geral, não é só a prisão que prende, a gente está preso em todos os lugares. Porque isso acontece na fábrica, acontece na empresa, acontece no hospital, na escola, em todas as instituições. Tem horário de chegada, onde você pode sentar, onde não pode. Tudo isso ele vai chamar de poder. São tecnologias de poder que conduzem corpos a modos de vida. Né? E esse poder ele é sempre relacionado com o que ele chama do saber. O poder ele acontece junto com o saber, porque toda relação de poder produz saberes. Né? E vai falar, não, é assim porque tem que ser, porque esse método de ensino foi estudado, o cientista tal aprovou, né? E esse método de saber, ele vai manter as relações de poder que ele mesmo engendra. Né? Então, o poder ele produz modos de vida, né? E ele acontece de maneira sutil, quase imperceptível. A todo momento a gente está submetido a relações de poder. Não tem momento que não está. Né? Só que ele vai falar que todo poder implica uma reação também, possibilita uma reação a esse poder. Por isso que o Foucault ele tem um papel de tornar visível aquilo que é visível. Ele vai falar isso no momento também.
Porque tá claro que é isso, mas tipo, ninguém tá vendo, ninguém tá atirando nisso, né? Ele vai falar, há práticas disciplinares de controle que conduzem as pessoas. E muito mais, o poder não tem mais um centro. Se tivesse um centro, que nem os marxistas achavam, o centro é o capitalismo, vamos derrubar o capitalismo. Aí eles instituem o socialismo e tem uma nova relação de poder. Porque o poder não tem um centro, ele se capilariza por todas as bordas, por toda a sociedade, né?